Algumas histórias parecem simples no começo, até que alguém decide investigá-las. Alguns dias depois, ele entrou em um pequeno escritório localizado em uma rua discreta do centro de Londres. A porta tinha uma placa simples de metal. Carl Blackwood, investigador particular. Do outro lado daquela porta ficava um homem conhecido por lidar com casos incomuns. Casos que muitas vezes a polícia preferia ignorar. Meu nome é Carl Blackwood. E foi naquela tarde fria de 1985 que Arthur Whitmore entrou em meu escritório carregando uma história curiosa. Passos em um apartamento vazio. Naquele momento eu ainda não sabia, mas aquele relato seria o primeiro registro oficial de algo que mais tarde ficaria conhecido como o mistério do apartamento 602. E também seria o primeiro caso arquivado no que viria a se tornar os Arquivos Blackwood. Arthur Whitmore terminou seu relato com as mãos apoiadas sobre a bengala. Durante todo o tempo em que falou, seus olhos permaneceram fixos na mesa à minha frente, como se estivesse revivendo cada momento daquela madrugada. Do lado de fora do escritório, a chuva continuava caindo sobre as ruas de Londres. Fiquei alguns segundos em silêncio. Ao longo dos anos, eu havia ouvido histórias estranhas. Algumas acabavam sendo apenas mal-entendidos, outras coincidências. E havia aquelas que, quanto mais investigadas, mais revelavam que algo realmente incomum estava acontecendo. Peguei meu caderno de anotações e escrevi o endereço que ele havia mencionado. Bloomsbury, número 18, apartamento 602. Murmurei. O senhor acredita em mim, detetive Blackwood? Eu acredito que algo aconteceu naquele apartamento, Sr. Whitmore. E a única forma de descobrir o que é olhando de perto. Arthur levantou os olhos. O velho pareceu respirar com certo alívio. Marcamos nossa visita para aquela mesma noite. A chuva ainda caía sobre Londres naquela noite quando eu retornei ao prédio em Bloomsbury. O vento frio percorria a rua quase vazia, fazendo os postes de luz balançarem levemente. O prédio permanecia exatamente como o Sr. Arthur Whitmore havia descrito. Silencioso, antigo e estranhamente isolado do restante da cidade. O porteiro já havia encerrado seu turno e o pequeno saguão estava vazio. O elevador antigo rangia suavemente enquanto subia pelo poço escuro do prédio. O operador não estava ali naquela hora da noite, então tive que usar o mecanismo manual. Quando as portas se abriram no 6º andar, o corredor me recebeu com um silêncio pesado. A iluminação era fraca. Algumas lâmpadas antigas lançavam uma luz amarelada sobre o tapete gasto que cobria o chão. Nas paredes, uma série de quadros grandes e envelhecidos pelo tempo mostravam retratos de antigos moradores do prédio. Homens e mulheres com expressões sérias, vestidas em roupas de décadas passadas. Passei por eles lentamente. Cheguei à porta do apartamento 602. A chave que Arthur havia me entregado girou com um pequeno estalo. Empurrei a porta devagar. O apartamento estava completamente escuro. Acendi minha lanterna. O feixe de luz revelou a sala principal coberta por uma fina camada de poeira. Não havia móveis no espaço, apenas um armário embutido de alvenaria com prateleiras de madeira totalmente empoeiradas. Caminhei lentamente pelo cômodo. O piso de taco rangia sob meus passos. Foi então que eu vi. No chão, próximo ao centro da sala, havia pegadas, marcas de passos. Não eram aleatórias, elas seguiam um pequeno trajeto pelo chão da sala, como se alguém tivesse caminhado de um lado para o outro repetidas vezes. Passei a lanterna sobre a superfície do piso. Os passos iam até próximo da parede e depois voltavam. Nada indicava uma saída. Levantei-me. Examinei cada parede, cada janela, as portas, os armários da cozinha, o quarto, o banheiro, cada canto do lugar. Verifiquei o pequeno corredor que levava ao quarto e ao banheiro. Tudo parecia absolutamente normal,
além da sujeira que se espalhava por todo o apartamento. A única coisa fora do lugar eram aquelas marcas no chão. Voltei à sala principal e permaneci ali em silêncio por alguns minutos. O prédio permanecia completamente quieto. Não havia passos, não havia vozes, apenas o som distante da chuva batendo contra as janelas do prédio. Depois de quase meia hora examinando o apartamento, tive que aceitar uma conclusão simples. Não havia ninguém ali. Apaguei a lanterna por um instante e observei o apartamento mergulhar novamente na escuridão. Algo naquele caso ainda não fazia sentido. Se alguém realmente estava caminhando naquele apartamento durante a madrugada, então como essa pessoa estava caminhando pelo prédio sem que ninguém o visse? E naquele momento, eu ainda não tinha ideia de quão perto da verdade essa suspeita estava.